É isso aí, estamos de volta aqui no Morning News, 8 horas 49 minutos, e eu quero trazer aqui a professora de Ciências Políticas e Relações Internacionais da ESPM, Eveline Brígido, já está aqui conosco nessa manhã de sexta-feira. Eveline, seja muito bem-vinda aqui ao Morning News. Bom dia para você. Olá, muito bom dia para vocês e para os telespectadores também. Eveline, quero começar conversando contigo aqui sobre o anúncio de um acordo entre Singapura e o Mercosul, um acordo sobre questões aí, né, acordos bilaterais que pode começar a trazer bastante fluxo de dinheiro, não só para o Brasil, mas para o Mercosul como um todo. Eu queria entender um pouquinho mais sobre esse acordo, a importância de estabelecer relações com o país asiático e também quais os benefícios financeiros, econômicos, políticos que isso pode trazer para o Brasil. Perfeito. Então, esse é o primeiro acordo, né, que o Mercosul estabelece, é um acordo comercial que o Mercosul estabelece com um país asiático, e um país asiático em grande crescimento, numa das regiões que mais cresce no mundo, né? Então, é um país riquíssimo e atualmente está como o sexto maior destino das exportações brasileiras. Então, é um grande mercado para o Brasil, né, para os produtos brasileiros. Carnes, óleo, né, bombas, enfim. Então, a gente realmente tem um grande mercado lá. No que consiste esse acordo comercial? Né? Esse acordo comercial ele visa criar uma facilitação de comércio, ou seja, facilitar que produtos oriundos do Mercosul, então Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, né, Venezuela temporariamente suspensa, então por enquanto esses quatro países, né, facilitar a entrada de produtos do Mercosul em Singapura, né, e o contrário também, né, facilitar a entrada de produtos de Singapura nos países do Mercosul. Sendo o Brasil, né, o maior país do Mercosul, evidentemente que as principais relações comerciais aí vão ficar entre Brasil e Singapura, né? Só para deixar claro, o acordo ele foi negociado, está assinado, mas ele ainda não está em vigor, né? É necessário para que esse acordo seja implementado, que os parlamentos, né, nacionais dos Estados-membros do Mercosul e também que o Estado de Singapura, eles ratifiquem, né, eles deem uma segunda aprovação, digamos assim, que é uma aprovação interna, né, para que o tratado entre em vigor. Então, quando todos os países do Mercosul ratificarem o acordo e também Singapura, daí sim esse acordo vai entrar em vigor. Então, a partir daí é que vão começar, de fato, as preferências comerciais entre os produtos do Mercosul e Singapura e vice-versa, né? Mas a ideia é que no passar dos anos, né, que haja um maior fluxo comercial entre esses países, né, e isso vai trazer o que seria esse fluxo comercial, né? O que eu acho que a gente tem aí de principal? A desagravação tarifária, ou seja, uma diminuição progressiva da tarifa externa comum do Mercosul. O que é essa tarifa externa comum? Essa tarifa externa comum significa que a grande maioria dos produtos, existe ainda algumas exceções, tá? Mas a grande maioria dos produtos tem um mesmo imposto de importação. Então, não interessa por onde o produto de fora do Mercosul entra. Se ele entrar no Brasil, ele paga um imposto de importação, uma determinada alíquota. Essa alíquota, se ele entrasse pela Argentina, seria a mesma. Se entrasse pelo Uruguai, seria a mesma. Então, é a mesma alíquota de imposto de importação. O produto de fora do bloco entra em algum país do Mercosul e circula livremente. Tá? Então, o que vai acontecer? Como Singapura vai ter um acordo comercial com o Mercosul, a ideia é que a tarifa externa comum, ou seja, que o imposto de importação, ele vá regredindo
né, ele vai diminuindo e em muitos casos vai zerar, né? Isso a gente chama de livre comércio, quando a gente não tem mais essa barreira tarifária, que é um imposto de importação que deixa o produto estrangeiro mais caro. Então, eu acho que isso aí é um aspecto principal. Vai ser para todos os produtos? Não, não vai, tá? Isso não é comum em blocos regionais a gente ter 100% de uma liberalização comercial, com exceção da União Europeia, sempre tem um ou outro produto em exceção. Mas a ideia é que o grande fluxo comercial realmente, né, de mercadorias circule livremente. E, além disso, esse acordo com Singapura, ele envolve outras questões, ele envolve investimentos, né, em diversas áreas, ele envolve negociações na área de propriedade intelectual, ou seja, marcas, patentes, desenho industrial, né, envolve negociações na área de exportação e importação de serviços também, né, de prestação de serviço né, entre Singapura e os países do Mercosul, né, então envolve apoio a pequenas e médias empresas, então tem uma negociação específica para pequenas e médias empresas, enfim. Então ele é um acordo assim bastante amplo e no longo prazo tende a beneficiar ambos os países envolvidos. Em especial, né, Brasil e Singapura, que são os maiores negociadores aí. Eveline, eu queria entender a importância do Mercosul hoje, né? A gente vê que esses acordos de livre comércio sempre são, né, vistos positivamente, sempre traz benefícios, mas tem também a questão do mercado comum, né? Numa ideia aí tentando imitar até a União Europeia, né? No modelo em que retira a liberdade para fazer o que quer. Eu queria entender hoje o Mercosul é uma cúpula que realmente funciona para o Brasil, tem sido benéfica para o nosso país. A gente vê o presidente dando bastante importância, sempre vai a cúpulas como os BRICS, né? E agora o Mercosul parece que, né, ele mandou um vídeo, acabou não indo, não tem tanta importância quanto outras organizações ou cúpula, assim como aconteceu no BRICS. Eu queria entender hoje o papel do Mercosul. É realmente relevante para o Brasil? Perfeito. Então vamos lá. O Mercosul, então, ele é um bloco regional, né, que ele tem por objetivo ser um mercado comum e a gente não chegou nessa etapa de mercado comum. Em termos de desenvolvimento, o Mercosul ele não atingiu seu objetivo principal. Tá? Ele é bastante lento nesse aspecto, e assim, comparar o desenvolvimento do Mercosul com o da União Europeia é bem difícil, porque são níveis de desenvolvimento e de integração regional bastante diferentes. A União Europeia, ela é muito aprofundada, e ela tem um sistema jurídico próprio, onde o bloco, né, a União Europeia, as instituições europeias, elas têm o poder de tomar decisões em nome do bloco regional, e todos os países têm que aceitar. Não são em todas as áreas, mas nas áreas econômicas e comerciais, o poder das instituições europeias é de supranacionalidade. Tá? Isso não ocorre no Mercosul, e o Mercosul ele não tem esse objetivo de ser uma instituição supranacional na área econômica e comercial. Então, ele é mais uma cúpula de negociação entre os países, tá? Mas a gente, então, assim, eu diria que a gente tem prós e contras, tá? Mais favorável do que desfavorável, vamos lá. O Mercosul, ele facilita, inicialmente, né, a negociação comercial entre os 4 países do bloco, de forma que gera um livre comércio entre os países do Mercosul, ou seja, a grande maioria dos produtos circula livremente, ou seja, sem incidência, né, de uma alíquota de imposto de importação, por isso que a gente fala de livre comércio. Temos algum produto em lista de exceção, mas no geral a grande maioria circula livremente. Então, do ponto de vista brasileiro, como principal país do bloco, para nós nos favorece bastante, porque os produtos brasileiros entram nos outros países sem incidência de imposto de importação. Muito embora os nossos principais parceiros comerciais hoje são China, Estados Unidos, e em terceiro vem a Argentina, né? Mas então é importante parceiro para a gente, tá? Importante parceiro para a gente. Então, eu acho que nesse aspecto, considerando que o Brasil é um maior país, né, nos favorece bastante a questão de livre comércio. A gente
também tem umas outras questões. O que a gente tem que, por exemplo, a gente tem que se adequar a algumas decisões às decisões do bloco, né? Então, tem um ponto no Mercosul, na questão comercial, que às vezes pode ser desfavorável, não estou dizendo que em algumas situações pode ser. Por exemplo, existe uma medida de defesa comercial, que é a medida de salvaguarda, que é amplamente utilizada no comércio internacional, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, permite o uso, e no Mercosul as salvaguardas são proibidas. Então, se por acaso algum setor industrial brasileiro estiver sendo prejudicado por algum produto argentino, por exemplo, a gente não pode colocar salvaguarda nesse produto, a gente não pode impedir que esse produto entre no Brasil, ainda que temporariamente. Então, a gente tem alguns poréns, assim, mas no geral é positivo, sim. Tá? Agora, a gente tem realmente o Mercosul hoje, ele está muito mais no sentido de voltado muito mais para as questões internas comerciais, especificamente, né, do que no sentido de se posicionar, por exemplo, perante a Organização Mundial do Comércio, nas negociações comerciais, enquanto bloco, que é o que a União Europeia faz dentro da OMC, né, que é a organização responsável por administrar, por regulamentar o comércio internacional. Lá dentro, a União Europeia ela atua enquanto bloco. O Mercosul não. Né? Ele até, eventualmente, ele apresenta alguns comunicados em conjunto, algumas reivindicações em conjunto, mas, no geral, ainda a gente tem um posicionamento mais individualizado dos países, né? E, então, eu acho que seria, assim, esse o aspecto. Agora, sair do Mercosul, não, além de nos prejudicar nesse fluxo de comércio, né, existe uma tendência internacional a blocos regionais, a formação de blocos regionais. Né? Desde que a Organização Mundial do Comércio ela foi criada, o que a gente viu no cenário internacional foi a criação de diversos acordos comerciais regionais. E uma coisa que nos favorece em relação ao Mercosul são as negociações, né, facilitar negociações comerciais com outros países ou outros blocos regionais. Né? Então, a gente tem, a partir do Mercosul, negociações com outros países da América do Sul, né, como Chile, Peru, Bolívia, Colômbia, né, e a gente tem negociação de um acordo com a União Europeia, que já foi assinado, mas ainda não entrou em vigor. É um acordo que está sendo negociado aí há 2 décadas, tá? Um pouquinho mais até, tá bem difícil de colocá-lo em vigor, né? E agora a gente tem esse acordo aí com Singapura. Então, eu diria que em negociações com outros países, é muito mais interessante a gente negociar de fato enquanto bloco regional. Por outro lado, a gente tem, né, nem tudo é perfeito, né? Por exemplo, a gente tem essa tarifa externa comum. O que é essa tarifa externa comum? O imposto de importação, o Brasil ele não tem mais autonomia, nem Brasil, nem Argentina, nem Paraguai, nem Uruguai, para definir o seu próprio imposto de importação. Por quê? Porque isso é definido a partir do bloco. Então, tem que estar, os 4 países, eles devem estar de acordo sobre a alíquota do imposto de importação para bens industriais, para bens de consumo, enfim, para os mais diversos tipos de bens. Então, tem alguns poréns, né? Mas, no geral, eu diria que é um aspecto positivo, né, para fazer esse tipo de negociação comercial como a gente tem hoje com Singapura, por exemplo. Professora, a senhora falou sobre a dificuldade, né, do Mercosul, até mesmo da gente comparar ou fazer qualquer tipo de paralelo com a Europa, né, o bloco formado lá, até porque lá existe uma entidade, né, supranacional ali, tem a União Europeia, tem uma percepção de que tem um bloco, né? Aqui os países são independentes, não tem essa unidade toda, não tem essa autoridade, né, supranacional que acaba integrando todos os países. Além do que, aqui, pelo menos nos últimos anos, a gente tem visto bastante divergência ideológica na questão política, né, na condução dos rumos da política dos países. Até mesmo aqui o presidente Jair Bolsonaro tem falado bastante sobre uma expansão da esquerda em território do Mercosul, né, em território da América do Sul, e que isso acaba trazendo algumas consequências ruins e impedimentos para um crescimento de formação do bloco. Já diferente do que acontece na Europa, que a gente tem espectros políticos diferentes também, porém a União Europeia acaba tratando ali dos interesses
de todos os países, aparentemente de uma forma igualitária. Eu queria entender a sua visão sobre esse jogo, né, de divergência política, divergência ideológica, se isso acaba enfraquecendo a possibilidade dessa criação mais forte, dessa relação mais forte entre os países do Mercosul e até mesmo numa política externa, numa política internacional que priorize ali o bloco, né? Essas divergências, essa falta de relação, esse enfrentamento acaba trazendo consequências negativas para o bloco e, consequentemente, para os países? Então, sim, né, num primeiro momento, sim, a gente não, sempre que há divergências políticas, né, isso vai dificultar as negociações, então os países vão ter maior dificuldade de chegar num denominador comum. Todas as decisões dentro do Mercosul, elas são decisões que precisam de consenso. Tá? Embora sejam 4 países, como eu disse, a Venezuela está temporariamente suspensa, se os 4 países não chegarem num denominador comum, digamos assim, não vai, nada vai para frente. Tá? Nada vai para frente. E eu diria que isso é um dos pontos que dificulta a chegada do Mercosul num nível de mercado comum, que é o seu objetivo. Né? Hoje, o Mercosul, ele constitui uma união aduaneira imperfeita. Por quê? Porque a tarifa externa comum, ela ainda não é aplicada a 100% dos produtos comercializados, né? das mercadorias comercializadas. Então, o Mercosul, ele não conseguiu nem completar a fase da união aduaneira, né? Então, o que dirá chegar no mercado comum? O que é um mercado comum? No mercado comum, você tem livre circulação de pessoas, de fato isso a gente até já tem no Mercosul, mas você vai ter livre circulação de serviços, você vai ter livre circulação de capitais, praticamente a gente não tem pouquíssima regulamentação sobre livre circulação de serviços no Mercosul, o que dirá ainda sobre livre circulação de capitais, né? A gente teria que ter uma coordenação de políticas macroeconômicas, né? Então, por exemplo, as taxas básicas de juros, né? Elas não teriam que ser qualquer aumento de taxa, por exemplo, aumento de Selic, teria que ser negociado junto com os outros países. Não haveria uma taxa básica para os 4, mas qualquer negociação, qualquer política econômica interna, ela teria que ser negociada entre os 4 países do bloco. Eu, particularmente, acho muito difícil isso acontecer. A gente tem muitos impasses políticos e divergência de nível de desenvolvimento dos países, né? Você vai comparar, sem desmerecer, mas você vai comparar o desenvolvimento do Paraguai com o desenvolvimento do Brasil, por exemplo, são países muito distintos, né? Então, tem a questão política, as divergências políticas, e tem a questão do nível de desenvolvimento dos estados, que dificulta muito essa coordenação de políticas macroeconômicas. E sem isso a gente não vai se tornar um mercado comum. Então, eu, particularmente, né, sou um pouco pessimista para a gente chegar no estágio de mercado comum, que é o objetivo do Mercosul, né? O nome é Mercado Comum do Sul. E a gente não é um mercado comum, e a gente não tem nenhum um horizonte assim de, olha, vamos efetuar um mercado comum de fato em 10 anos, em 15 anos. Não tem. Isso na União Europeia, eles atingiram o mercado comum em 1992. Né? Então, claro, a União Europeia foi um bloco que começou lá na década de 50, a gente tem que considerar isso também, mas o desenvolvimento ficou paralisado entre a década de 60 e o final da década de 80 em razão da Guerra Fria, e depois o andamento para a formação do mercado comum foi muito rápida, e quando o mercado comum foi criado em 1992, eles deram um passo extra, eles criaram uma união econômica e monetária, que não é 100% perfeita, porque o euro não é uma moeda aplicada a todos os países, né? Mas é um outro tipo de desenvolvimento, é um outro tipo de objetivo, né? Eles criaram instituições que podem tomar decisões de caráter supranacional. Tá? E essas decisões, elas são principalmente na área econômica, na área ambiental, na área comercial, na área de direito de concorrência, na área de serviços, de capital, só que a gente não tem essa decisão aí na área de política externa de segurança, né? Eu sempre gosto de dizer que a União Europeia, ela é, sim, um bloco com decisões supranacionais, né, mas muito na área econômica e
comercial. Na área que vai para conflito internacional, a gente está vendo muito assim falar em União Europeia hoje, porque hoje de fato existe uma união, existe um consenso em relação à Rússia e em relação à Ucrânia, né? Que a Rússia é o Estado agressor. Mas, por exemplo, se a gente voltar no Iraque lá em 2003, a gente teve o Reino Unido apoiando a invasão ao Iraque em 2003 e os franceses se posicionando contra, e a Espanha se posicionando contra, a Alemanha se posicionando contra. A gente não tem uma unidade na área de conflito especificamente, né? Por quê? Porque na área de guerra, na área de segurança internacional, a União Europeia, ela necessita, sim, de uma coordenação de políticas, ou seja, todos os governos devem chegar num denominador comum. Mas eu diria assim, na União Europeia é especificamente essa área de segurança que precisa de um acordo. Às vezes não é acordo. Às vezes não há, justamente pelas divergências políticas. Só que a União Europeia ela é muito mais avançada que o Mercosul, porque é somente nessa questão de segurança que às vezes que eles vão precisar chegar numa decisão de consenso. Tirando a área de segurança, a gente vai para a área tecnologia, área de comércio, né? Não precisa mais, basta a maioria. Né? Então, basta a maioria dentro do sistema de supranacionalidade. Então, se tiver um voto vencido, um país que seja voto vencido, ele vai ter que aceitar a decisão numa área de comércio, por exemplo. Né? Então, porque quando a União Europeia foi criada, quando ela criou essas instituições com decisões de caráter supranacional, lá na década de 90, no início da década de 90, né, os países criaram um sistema que tinha essa tomada de decisão. Então, qualquer governo que viesse na França, que viesse na Itália, que viesse na Alemanha, depois, ele não pode mudar esse sistema. Essa foi uma das razões do Brexit, uma das, né? Temos outras, mas essa questão da política da supranacionalidade nas questões econômicas, comerciais, ambientais, tecnológicas, etc. Enfim, é difícil assim fazer um resumo, porque a gente tem vários pontos, né? Mas eu não sei se eu consegui assim, te responder, sabe? Conseguiu sim, professora. Eveline, ainda explorando um pouco essa questão do Mercosul, acho que deu um probleminha aqui com o microfone da Isabela, professora, então eu vou fazer mais uma pergunta para a senhora. Claro, perfeito. É justamente nessa questão, né, sobre que a gente estava falando, sobre o Brasil ser muito pujante, ser muito importante no cenário de grãos, né? Até mesmo muitas pessoas, o próprio governo fala que o Brasil tem essa relevância de alimentar o mundo inteiro. Eu queria entender a importância que a senhora vê no Brasil sobre esse prisma do agronegócio, sobre o prisma da alimentação mundial. E dentre todos esses acordos multilaterais que o Brasil tem, qual que é a importância de termos, né, essa possibilidade de fazer negócios com muitos países nesse sentido? Eu digo isso porque a gente comentou muito ao longo dos últimos dias sobre o interesse do governo brasileiro de falar com Rússia, falar com Ucrânia, decretar ali aquela neutralidade para poder importar os grãos, para poder importar os fertilizantes e poder continuar com essa questão aí do agronegócio bastante forte e sem prejudicar a alimentação mundial. Nesses acordos, né, nessas relações internacionais, essa neutralidade, ela é importante, ela é perigosa. Qual que é a visão da senhora, ligando, né, o fato do agronegócio ser bastante importante, tanto na economia quanto na relação internacional do Brasil? Perfeito. Então, vários pontos importantes na tua colocação. Né? O Brasil é um dos 5 maiores exportadores mundiais agrícolas, então a gente tem desde sempre, aí, né, desde sempre, desde as negociações comerciais que a gente tem, desde o GATT, desde o OMC, né, ele é um importante player na área agrícola. Né? Então, ele é importante exportador, a gente exporta para diversos mercados, né?
E só que o Brasil ele também sofre com medidas protecionistas, União Europeia, por exemplo, Japão, Estados Unidos, né? A gente sofre aí com alguns embargos, tá? Mas nada que tire, digamos assim, o posicionamento do Brasil nesse cenário internacional como um grande player aí na área agrícola, tá? Agora, sim, a questão da guerra, o que ela impacta nessa questão, né, de alimentos, né? Por mais que a gente seja um grande exportador na área agrícola, esse mundo globalizado que a gente vive, ele nos torna dependentes de algumas coisas. Então, a gente depende de alguns tipos de grãos, por exemplo. A gente depende dos fertilizantes, por exemplo, para poder desenvolver a agricultura brasileira, né? E o fato desta guerra, né, em andamento e né, já há alguns meses entre Ucrânia e Rússia, ela dificulta, por exemplo, essa questão dos fertilizantes, ela dificulta a exportação de alguns grãos, né? E isso afeta não só o Brasil, mas afeta vários outros países também, né? O que vai fazer com que o preço dos alimentos se torne mais caro, porque a gente, ou porque falta fertilizante, ou porque falta grãos para desenvolver alguns tipos de alimentos, né? Então, se posicionar aí, então, como é que eu vou dizer? Nesse aspecto de comércio, tá? Nesse aspecto de comércio, se posicionar de uma forma mais neutra pode ser positivo no sentido de a gente ter acesso, por exemplo, né, a exportações de materiais que a gente precise, né? Material como fertilizante ou de grãos que a gente precise, né? De alguma coisa que a gente precise para que o agronegócio brasileiro possa ir adiante, né? Então, nesse aspecto, eu diria que, olha, comercialmente, né? Pensando nesse aspecto, ok, é positivo. Agora, sim, é difícil, nessa questão de guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente tentar... a gente está numa situação que ser neutro hoje é quase que estar do lado da Rússia, né? É visto lá fora como estar do lado da Rússia. Então, a gente tem que ter muito cuidado a assumir uma postura de neutralidade. Eu acho que essa postura de neutralidade, ela poderia vir numa forma do que a política externa brasileira sempre se posicionou em questão de conflito internacional, onde a política externa, o Itamaraty, ele sempre se posicionou a favor dos direitos humanos, contra conflito internacional, a favor da independência dos estados, do direito da autonomia dos estados, né? Sempre num discurso pacífico, num discurso de diálogo, num discurso de... É uma neutralidade, mas uma neutralidade em prol das normas internacionais, em prol da Carta das Nações Unidas, né? Então, assim, uma neutralidade mais respaldada, com respaldo no direito internacional. Então, ou seja, de uma certa forma, você está criticando atitudes da Rússia, né? Mas, claro, você não diz isso claramente, você diz, olha, vamos respeitar. A política externa do Itamaraty que ele sempre vinha tomando, né, aí nos últimos anos. Mas agora, se posicionar claramente, ou sair um pouco do direito internacional e tomar uma neutralidade, assim, tentar ficar em cima do muro sem um respaldo, isso é um pouco perigoso, porque pode ser visto que a gente esteja apoiando os russos e isso não é bom, né, não é bom para o Brasil lá fora. Então, tem que ver como fazer essa neutralidade. Eu acho que esse seria o ponto. E daí, sim, isso, né, tentar, de alguma forma, facilitar a compra, a importação de fertilizantes, de grãos, etc., né, que o nosso comércio precisa. Eveline, ainda no assunto do Mercosul, tem se questionado muito nos últimos anos a permanência do Brasil no bloco, até eficiência. Você disse que o bloco não teria atingido o seu grande objetivo, ainda não teria concluído essa parte de ser um mercado comum. Você acha... Eu estava vendo aqui, né, tem mais de 30 anos ali em que esse bloco existe e em que foi assinado esse acordo. Se fosse como se fosse a União Europeia, né, seria a 12ª maior economia mundial. Hoje o Brasil voltou ali no ranking das 10 maiores economias do mundo. O Brasil tem um peso muito grande, acaba sendo até ali uma mãe para outros países ali dentro do bloco. Eu queria entender da sua visão,
O que deve fazer para que o bloco seja mais proveitoso para o nosso país, né? Eles ainda parece que fica meio que travado ali, não, né, faz esses acordos comerciais, tal, mas muitos ainda questionam a permanência do Brasil ou a efetividade do bloco, se realmente deveria existir. O que deveria ser feito para que fosse mais proveitoso aí para todos os países? Perfeito. Daí eu até volto no ponto anterior dessa questão de uma harmonização de negociações, né? Infelizmente, essa divergência entre governos, ela prejudica bastante. E o Mercosul, nesse aspecto, ele não tem poder para uma tomada de decisões de uma forma mais supranacional, pela maioria, né? Então, em alguns aspectos, essa questão do consenso, ele pode sim ser prejudicial. Eu acho que o Brasil, ele teria que tentar articular de uma forma a facilitar os acordos comerciais. Só que, né, só para lembrar, uma das coisas que está prejudicando, assim, um ponto muito importante que está prejudicando o fechamento do acordo Mercosul-União Europeia é a questão da Amazônia, são alguns pronunciamentos pessoais que foram feitos, né, do presidente brasileiro em relação ao presidente francês. Então, foi o próprio Brasil, ele tá criando um certo impasse nessa questão aí do acordo com a União Europeia, né? Claro, a gente teve problemas ali com a Argentina também, não vamos, né? Mas então, só para dizer assim que a gente tem algumas políticas ambientais, Brasil, tá? Que são contraditórias com questões ambientais previstas na União Europeia, e isso, dentre outras coisas, mas isso é um ponto, assim, que está gerando bastante divergência na aprovação desse acordo, tá? Então, só para não desmerecer, assim, né, dizer assim, olha, nós estamos bem e o resto dos outros países estão nos prejudicando. Não, é um somatório de fatores. Agora, de fato, nós somos o maior país, né, em relação ao Mercosul, e como é que eu vou dizer? Daí eu volto de novo a comparar com a União Europeia. A União Europeia, ela cresceu porque tinha países desenvolvidos o suficiente lá dentro para dar suporte aos países poucos desenvolvidos. Dentro da União Europeia, existe um banco que se chama Banco Europeu de Desenvolvimento. E esse banco, ele dá suporte financeiro para o desenvolvimento de países que são menos desenvolvidos. Por exemplo, quando os países do leste entraram, em 2004, eles receberam grande suporte, ainda recebem, em desenvolvimento de infraestrutura, políticas públicas, né, desse Banco Europeu de Desenvolvimento, que é financiado pelos países mais fortes, como o Reino Unido, como a Alemanha, desculpa, era o Reino Unido, esse foi um dos motivos do Reino Unido sair também, né, que ele dizia que bancava mais, mas a Alemanha, como França, então, que auxiliavam os outros países. É muito difícil, dentro de um bloco regional, funcionar plenamente quando a gente tem níveis de desenvolvimentos gritantes entre os países, né? Então, a gente pega o Brasil, um país gigantesco, com outros países menores, né? Mas o Brasil é um país grande, só que também não é grande e não tem poder econômico suficiente para auxiliar os outros países. Então, infelizmente, eu tenho uma visão um pouco pessimista, mas eu não vejo como passar muito de uma questão de livre comércio, de união aduaneira. Eu acho muito difícil de chegar num mercado comum de fato, né? Porque a gente não tem umas premissas básicas, que para a gente ter um mercado comum de fato pleno e que evolua bem, os países teriam que ter níveis de desenvolvimento semelhantes, né? Não muito semelhantes, né? A gente tem aí, se a gente pegar, sei lá, a República Tcheca e comparar com a Alemanha, por exemplo, temos uma diferença enorme. Mas a Alemanha tem condições de dar apoio, né? Existe uma estrutura dentro da União Europeia, a partir desse Banco Europeu de Desenvolvimento, que auxilia os países que necessitam. Isso a gente não tem no Mercosul. Então, vai ficar difícil a gente crescer muito em outras questões, né, na evolução do mercado comum. E por isso que a gente vai acabar mesmo ficando mais numa questão de acordo de livre comércio, união aduaneira, né, e basicamente isso. O que a gente tem que começar a olhar a partir de agora, né, e talvez a partir desse acordo com Singapura,
se não vai, como as decisões, né, se elas não vão travar, se daqui a pouco, por questões políticas, esse acordo não será travado. Para o Brasil, esse acordo é bastante importante, né? Na União Europeia, a gente tem problemas com o próprio Brasil em relação ao acordo com a União Europeia. Singapura, não. Agora, se o bloco travar esse acordo, ele foi assinado, mas ele precisa ser ratificado. Se houver algumas travas, daí o Brasil vai sair prejudicado, sim. Daí a gente teria que pensar em alternativas para tentar contornar isso. Tá? Agora, os acordos que são formados dentro de América do Sul funcionam plenamente, né? Então, aí a gente não tem problema. Agora, tentar olhar para a Ásia é bastante importante, né? E é o nosso primeiro acordo. E a gente tem que ver, a partir daí, por enquanto não temos indícios de complicadores, né? Os complicadores estão em relação ao acordo com a União Europeia, mas aí o Brasil tem a sua parcela de culpa também nessas negociações com a União Europeia, tá? A gente teria que pensar um pouco aí em Ásia, então a gente teria que ver agora como vai se desenrolar esta ratificação pelos parlamentos nacionais dos países do Mercosul em relação ao acordo com Singapura, né, para ver se não vai ter entraves, né? Em princípio, a gente não tem, tá? Em princípio, a gente não tem, mas não dá para, né, não dá para fazer previsões, assim, de dizer que vai ser 100%, mas eu acho que esse tem mais chance de ir adiante do que o acordo com a União Europeia, que realmente está bem travado. Tá certo, então. Professora, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez por bater esse papo aqui, explicar tão bem todas essas relações. Ótima sexta-feira e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, uma ótima sexta-feira e final de semana. Até mais. Obrigada.